Você que está me ouvindo agora, que clicou neste vídeo, provavelmente sente o mesmo aperto no peito que milhões de pessoas ao redor do mundo sentem. É uma sensação de que estamos à beira de algo grande, de uma mudança que não podemos controlar, e que o tempo das facilidades está definitivamente chegando ao fim. Eu sei o que você está passando. As notícias, a instabilidade global, os sinais no céu e na terra, a confusão que se instalou dentro e fora dos muros da igreja. Tudo isso aponta para uma única direção. O tempo da grande prova está prestes a começar, e a data que se manifesta de forma mais clara é a entrada de 2026. Este não é um número aleatório. É um marco, um portal, e é exatamente nele que se manifestará o sinal que os homens de Deus, os profetas e os santos mais temiam em suas visões. Não é um sinal de destruição imediata e física, mas sim de uma revelação espiritual e brutal. O sinal de que estamos falando é a separação do joio e do trigo que se iniciará de forma inegável. É o momento em que a fé de muitos esfriará como gelo, e a verdade será tão difícil de engolir que a maioria preferirá se apegar à mentira e ao conforto do mundo. Você está pronto para enfrentar a realidade que começa a se desenhar? Você está preparado para o que o Padre Pio, em suas visões e estigmas, já enxergava e que, agora, está há apenas alguns meses de bater à nossa porta? Fica comigo até o final deste vídeo, porque o que vou te revelar hoje sobre as profecias que cercam 2026 não é para te assustar, mas para te preparar. A preparação, ancorada na sabedoria do capuchinho, é a única arma que temos contra o medo paralisante e o engano. Comenta "Eu creio", se você aceita a verdade por mais difícil que ela seja. E quando falamos de preparação para os tempos difíceis, precisamos recorrer ao maior farol de santidade e discernimento do nosso tempo, o Padre Pio de Pietrelcina. Ele não apenas rezava, ele via o futuro. Ele não apenas sentia o sofrimento, ele enxergava os planos mais astutos do inimigo de Deus. O Padre Pio, que carregava as chagas de Cristo em seu corpo como um alerta vivo, sabia que os piores tempos da humanidade não seriam marcados apenas por bombas ou pandemias, mas sim por uma guerra silenciosa e devastadora contra a alma humana. O sinal que se manifestará em 2026 não será apenas um evento catastrófico, mas a consolidação de um processo que já está em curso, o esfriamento total da caridade e a negação da soberania de Deus sobre a vida pública e privada. É esse o sinal que os profetas temiam, a perda da capacidade de discernir o bem do mal. A verdade se tornará relativa e o pecado deixará de ser visto como ofensa a Deus para ser considerado apenas uma escolha pessoal. Essa confusão será facilitada por um mundo que nos bombardeará com distrações e falsas promessas de paz, de prosperidade e de segurança, mas tudo isso sem a presença de Cristo no centro. É a tentativa final de construir o paraíso na terra sem a necessidade do Criador. Você que está assistindo, talvez sinta essa pressão agora, no seu dia a dia. A dificuldade em manter a oração constante, a luta para se confessar e ir à missa, a tentação constante de desistir da vida de sacrifício. Essa é a tática do inimigo que se intensificará drasticamente a partir do marco de 2026. Se você sente que sua fé está sendo testada, escreva a frase poderosa: "Eu sou de Cristo". O Padre Pio, em sua profunda comunicação com o céu, nos ensinou que nos tempos finais, o silêncio seria a maior arma do demônio. O silêncio da verdade nos púlpitos, o silêncio dos pastores que deveriam nos guiar e o silêncio de Deus em meio a tanta gritaria mundana e barulho desnecessário. E o que acontecerá em 2026 que manifestará esse silêncio de forma tão clara e dolorosa? O sinal que os profetas temiam é a grande ilusão, a aceitação massiva de uma falsa segurança que exigirá a renúncia da nossa liberdade em Cristo. Pense bem no panorama mundial. O mundo buscará desesperadamente soluções rápidas, soluções tecnológicas e milagrosas para a instabilidade econômica, para a crise das famílias e para a desordem social que vemos se espalhando como fogo.
Essas soluções virão, claro que virão. Mas o Padre Pio alertava que elas terão um preço espiritual muito alto. A renúncia à providência divina e a adesão total às estruturas humanas que prometem resolver tudo sem a ajuda do alto. É aí, exatamente aí, que o sinal temido se manifesta. Na linha de corte entre aqueles que confiam cegamente na providência de Deus e aqueles que depositam toda a sua esperança e adoração nas mãos dos homens poderosos e da tecnologia. O capuchinho de San Giovanni Rotondo via o futuro como um trem desgovernado e em alta velocidade, e ele tentava nos avisar: parem, retornem ao essencial. O essencial para ele era o Santo Rosário diário, a confissão frequente, a Eucaristia e, acima de tudo, a humildade de coração. Ele sabia que, quando a grande ilusão chegasse, apenas aqueles com os alicerces da fé bem firmes, construídos na oração e no sacrifício, conseguiriam permanecer de pé sem serem varridos pela correnteza da apostasia sutil. O inimigo de nossas almas está rindo de nós, porque ele sabe que estamos gastando nossa energia nos debates secundários, nas brigas políticas, enquanto o principal, a nossa salvação eterna, está sendo negociado em troca de conforto, de aceitação social e de uma falsa paz. Compartilhe este vídeo com 3 pessoas que precisam ouvir este alerta urgente de Padre Pio. A salvação de uma alma pode depender da sua coragem em propagar essa mensagem. O que Padre Pio nos ensinou sobre a urgência do tempo da conversão? Ele nos mostrou que a misericórdia de Deus é infinita, e isso é a nossa maior esperança. Mas o tempo da conversão pessoal não é infinito. O tempo está correndo, e a cada minuto que passa, o sinal temido se aproxima. O sinal de 2026, meus irmãos, é a manifestação plena da descrença e da indiferença, mesmo dentro dos muros da igreja. Padre Pio, em suas correspondências, falava da fumaça de Satanás que entraria no templo, e essa fumaça é a dúvida, a relativização moral, e o medo de ser chamado de retrógrado ou ultrapassado, por defender a verdade imutável de Jesus Cristo. Você já percebeu como é fácil hoje em dia cair na armadilha da aceitação irrestrita? É a tática mais refinada do mal. Ele não vem mais com chifres e tridentes assustadores. Ele vem com a promessa de inclusão, de facilidade e de tolerância, pedindo apenas um pequeno sacrifício em troca, a sua consciência moral. O capuchinho de San Giovanni Rotondo via essa estratégia com uma clareza aterrorizante. Ele via almas se perdendo em números assustadores, não apenas por grandes pecados de luxúria ou avareza explícita, mas por um pecado muito mais sutil e destrutivo, o pecado da omissão e do conformismo covarde. O profeta temia o momento em que a indiferença seria a religião oficial de grande parte do mundo. E é exatamente isso que a chegada de 2026 prenuncia. A indiferença em relação à Santíssima Eucaristia, a indiferença em relação à moral católica, a indiferença em relação ao sacrifício e à penitência. E o que você deve fazer agora, neste exato momento, enquanto o tempo ainda permite a preparação eficaz? Padre Pio nos deixou a receita de sobrevivência, que é simples, mas exige heroísmo, penitência, oração incessante e obediência fiel. Não há atalhos e não há fórmulas mágicas para escapar da prova. A obediência, para o Padre Pio, era o escudo mais forte contra a confusão. Em um mundo onde todos gritam suas próprias verdades subjetivas, a obediência firme à tradição, ao catecismo e ao magistério da Igreja é a única âncora que impede o naufrágio da alma. Pense comigo por um instante, com toda a honestidade. Se você fosse chamado a dar testemunho público de sua fé hoje, você estaria pronto para perder amigos, para perder seu emprego ou para ter sua reputação completamente destruída em nome de Jesus Cristo e da sua verdade? Se a sua resposta for sim, se você sente em seu coração a disposição para esse sacrifício, então você já está construindo seu refúgio espiritual para enfrentar o sinal temido de 2026. Mas se a resposta for talvez, ou eu não sei, a hora de começar a lutar é agora, sem demora. Padre Pio nos ensina que a confissão frequente é o nosso banho de alma.
É o que nos permite estar em estado de graça, prontos para qualquer chamado, prontos para enfrentar o sinal, seja ele qual for, que a providência permitir. Não deixe para amanhã a reparação que você pode fazer hoje. O tempo é curto, e a urgência é real. A cada dia que passa, o cerco do inimigo se fecha um pouco mais, e a pressão social para que você se conforme com o mundo aumenta. Escreva, Padre Pio, rogai por nós, para fortalecer sua armadura espiritual contra o sinal que se aproxima. O sinal temido não é apenas sobre o mundo exterior. Ele é sobre o que acontecerá dentro dos nossos corações. O capuchinho alertava que o maior perigo seria a nossa própria tibieza. A preguiça espiritual que nos faz adiar a conversão e a entrega total a Deus. 2026 será o ano em que a tibieza não será mais tolerada. Será o ano do ultimato espiritual. Ou você está quente, fervendo no amor de Deus, ou você estará frio, completamente apagado e vulnerável ao engano final. Não haverá mais espaço para o morno. Padre Pio repetia: orai, esperai e não vos preocupeis. Mas essa esperança não é passiva. É uma esperança ativa, que trabalha, que se sacrifica, que reza o rosário de joelhos e que confia plenamente no plano de Deus. Você que está assistindo agora, não se desespere com a data. Use-a como um incentivo para dobrar a sua vigilância. Use o medo da profecia para alimentar o fogo da sua fé e para buscar com mais fervor a intercessão poderosa de São Padre Pio. Ele é o nosso guia nestes tempos sombrios. Ele é o santo que enfrentou o demônio face a face e que nos deixou o mapa para a vitória. O mapa é simples. Viva a missa, ame a Virgem Maria e fuja de toda ocasião de pecado. Lembre-se da promessa de Cristo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E perseverar significa lutar, dia após dia, contra o espírito do mundo que tenta nos arrastar para longe da cruz. O que o Padre Pio faria se estivesse vivo em 2026? Ele estaria no confessionário chamando as almas à penitência e estaria com o rosário na mão, esmagando a cabeça da serpente. É este o exemplo que devemos seguir. Não se distraia com os alarmes falsos, mas concentre-se no alarme real que ressoa em seu espírito. A necessidade urgente de santificação. O sinal temido de 2026 é o tempo da grande pressão, o tempo que irá revelar quem realmente é fiel. Permita que o Padre Pio interceda por você agora. Peça a ele a graça da fortaleza e da clareza para discernir as armadilhas que virão com a proximidade desta data profetizada. Comenta: eu aceito a intercessão de Padre Pio. E prepare o seu coração para a segunda parte deste vídeo, onde revelaremos as 3 ações específicas que Padre Pio nos recomendou para sobrevivermos ao impacto de 2026. Você precisa estar pronto. A hora é agora. A batalha é real. E a vitória é garantida para aqueles que permanecem firmes na rocha que é Cristo, seguindo o exemplo de santidade do nosso amado Padre Pio. Mas a santidade, meus irmãos e irmãs que me assistem agora, não é um caminho florido. É uma luta ferrenha, um combate diário contra as forças que tentam nos afastar da glória de Deus. E Padre Pio sabia disso melhor do que ninguém. Ele era um alvo constante, um farol de luz que atraía a fúria das trevas. Se você tem sentido um peso no peito, uma dificuldade inexplicável para rezar, se a tentação tem batido à sua porta com uma violência que nunca viu antes, saiba que você não está sozinho nessa peleja. É o inimigo agindo, tentando nos derrubar exatamente quando estamos mais perto de dar um passo decisivo em direção à cruz. O demônio odeia a santidade e odeia, sobretudo, o sofrimento redentor. Padre Pio nos ensina com sua vida marcada pelas chagas de Cristo que não podemos fugir da dor, mas devemos abraçá-la como um meio poderoso de purificação e intercessão. Não desperdice seu sofrimento. Muitos de vocês, eu sei, carregam fardos que parecem insuportáveis, doenças crônicas, problemas financeiros que sufocam, desentendimentos familiares que dilaceram a alma. Olhe para a cruz de Padre Pio. Ele transformou a dor em oração. Quando o desespero bater,
e ele vai bater, pois essa é a tática do mal. Lembre-se da frase que o santo de Pietrelcina repetia: reze, espere e não se preocupe. A preocupação excessiva é uma arma do inimigo para roubar a nossa paz. Escreva: eu confio em São Pio, nos comentários. Essa confiança não é ingênua, mas profundamente teológica. É a certeza de que Deus está no controle, mesmo que o cenário à nossa frente pareça um caos total e absoluto. Padre Pio tinha essa certeza inabalável, e por isso ele era tão perigoso para o inferno. E o que o tornava um confessor tão temido era o dom da leitura das almas. Quantas vezes o Padre Pio não olhava para o penitente e revelava pecados que haviam sido omitidos por vergonha ou esquecimento? Ele não precisava de palavras. Ele lia o coração como se fosse um livro aberto, exposto à luz da verdade divina. Isso não era um poder humano, era uma graça concedida para salvar almas que estavam sendo enganadas pela astúcia do demônio. Imagine a cena. Um homem entra no confessionário, tenta minimizar suas faltas, mas Padre Pio o interrompe, seus olhos fixos e profundos. E ele diz: meu filho, por que você não me fala daquela ofensa que cometeu há 3 anos, que está corroendo sua alma em segredo? O penitente, chocado e nu diante da verdade, era forçado a confrontar a realidade de sua condição. É um chamado urgente à conversão total, sem meias palavras, sem esconderijos. Comente: meu coração é do Senhor, para que a luz de Pio te alcance. E nós que estamos aqui, assistindo a este vídeo, precisamos dessa mesma intervenção divina. Precisamos que Deus, pela intercessão de Padre Pio, nos arranque as vendas dos olhos para vermos os pontos da nossa vida, onde ainda estamos brincando com o pecado. O pecado, meus amigos, é uma doença contagiosa que começa sutilmente, como um sussurro de dúvida, e termina em gritos de desespero e afastamento de Deus. Não subestime as pequenas faltas. Padre Pio era rigoroso com as pequenas faltas, porque sabia que o inimigo usa o que é pequeno para abrir grandes portas. Uma mentira boba, uma fofoca desnecessária, uma indulgência na preguiça. Tudo isso é material que o demônio usa para construir fortalezas em nossa alma. Fica o alerta de Padre Pio. Se você quer avançar na vida espiritual, não pode permitir que a mediocridade se instale. A mediocridade é o caminho mais rápido para a frieza espiritual, para a indiferença que é tão repugnante a Deus. Olhe para o seu dia. Onde está o seu tempo? Quanto tempo você gasta em oração e quanto você gasta em distrações vazias, em redes sociais que roubam sua paz e focam apenas no que é material e passageiro? O Santo Capuchinho nos lembra que somos peregrinos. Não estamos aqui para criar raízes neste mundo, mas para trilhar o caminho estreito que leva ao céu. E para trilhar esse caminho, precisamos de armas poderosas. A principal arma que Padre Pio nos deixou é o rosário. Ele chamava o rosário de a sua arma de combate. Ele o tinha nas mãos dia e noite, e através dessa oração simples e profunda, ele obtinha graças extraordinárias. Diga: mãe, eu te amo, para honrar a rainha do rosário. Se você está enfrentando uma situação impossível, se a medicina já desistiu, se o seu casamento parece não ter mais salvação, pegue o rosário. Pegue-o com fé, como se ele fosse a tábua de salvação que Nossa Senhora está lhe estendendo neste exato momento. A oração do rosário, rezada com devoção e constância, tem o poder de desmantelar planos malignos, de trazer a paz onde só havia tormenta e de curar feridas que pareciam incuráveis. É um mistério de amor e poder. E aqui, eu preciso te contar algo sobre o perfume da santidade, a famosa fragrância de Padre Pio. Muitas pessoas relataram sentir um perfume agradável, um cheiro de flores ou incenso, em momentos de grande necessidade ou intercessão. Esse perfume, muitas vezes, era o sinal de que Padre Pio estava presente, atendendo a um pedido, consolando uma alma em agonia, ou alertando sobre um perigo espiritual iminente. É um lembrete sensorial, um cheiro doce no meio do fedor do mundo, de que o céu é real e que os santos estão ativos,
intercedendo por nós a cada instante. É a prova de que a comunhão dos santos não é uma teoria, mas uma realidade viva. Imagine que você está em casa rezando com dificuldade, sentindo-se sozinho, e de repente, um aroma inexplicável de lírios preenche o ambiente. Não tema. É Padre Pio dizendo: "Eu estou aqui, meu filho. Continue a rezar." Isso é uma manifestação da misericórdia de Deus, que permite que seus santos nos deem esses pequenos confortos para que não desanimemos na jornada. A vida espiritual é feita de altos e baixos, de desertos e oásis. O perfume é um oásis. Compartilhe esse vídeo com 3 pessoas que precisam de um milagre hoje. Mas voltemos ao tema da penitência, que é central na mensagem de Padre Pio. Vivemos em uma cultura que idolatra o conforto, que foge de qualquer tipo de sacrifício. Queremos a graça sem o esforço, a santidade sem a luta. Padre Pio nos ensina que isso é impossível. O reino dos céus é tomado pela violência que fazemos contra nós mesmos, contra as nossas paixões desordenadas e contra a nossa preguiça. Qual é o pequeno sacrifício que você pode oferecer hoje? Talvez desligar a televisão para passar 15 minutos a mais em oração. Talvez aceitar com paciência aquela irritação no trabalho ou em casa, sem reclamar. Esses pequenos atos de renúncia são moedas de ouro no céu. Eles têm um poder imenso de reparação, especialmente quando oferecidos pelas almas do purgatório, que Padre Pio amava tanto. Ele dizia que o sofrimento das almas do purgatório era intenso e que tínhamos a obrigação de ajudá-las com nossas orações e sacrifícios. Você pode ser o instrumento de libertação de uma alma neste momento. Pense na urgência. Se você soubesse que um familiar seu está sofrendo intensamente e que um pequeno jejum seu poderia aliviá-lo, você o faria? Certamente que sim. O purgatório é real, e a caridade para com os mortos é uma das mais altas virtudes. Escreva agora mesmo: "Vou me confessar." A vida de Padre Pio foi uma catequese constante sobre a realidade do mundo invisível. Ele não falava apenas sobre anjos e demônios. Ele convivia com eles. Ele era espancado pelos demônios fisicamente, mas era defendido e consolado pelos anjos. Se você está passando por momentos de opressão, de angústia inexplicável, de ataques noturnos, invoque o seu anjo da guarda e peça a intercessão de Padre Pio. O seu anjo da guarda é um presente de Deus, um companheiro fiel que está sempre ao seu lado, esperando ser chamado para a batalha. Padre Pio tinha uma devoção especial ao anjo da guarda. Ele o via, conversava com ele, e até pedia que o anjo da guarda levasse mensagens a seus filhos espirituais que estavam longe. É uma beleza da fé que nos escapa na correria do dia a dia. Não trate seu anjo da guarda como uma lenda infantil. Trate-o como o guerreiro celestial que ele é, o embaixador de Deus para a sua vida. Peça a ele que te inspire a fugir das ocasiões de pecado e a te alertar quando você estiver prestes a cair em uma armadilha. Muitas vezes, aquele desconforto sutil que sentimos antes de tomar uma má decisão é o nosso anjo da guarda tentando nos frear. Infelizmente, na maioria das vezes, abafamos essa voz pela força da nossa teimosia. O Padre Pio nos lembra da importância da obediência. Não uma obediência cega e servil, mas uma obediência de amor à Santa Igreja e aos nossos superiores. Sua própria vida foi marcada por períodos de grande sofrimento e incompreensão por parte da hierarquia. Ele foi proibido de exercer publicamente seu ministério por um tempo, mas ele obedeceu. Ele sofreu em silêncio, oferecendo essa humilhação por amor a Deus. Esse é o verdadeiro teste da fé. Obedecer quando a obediência dói. Se você está em uma situação onde a injustiça parece prevalecer, e você tem vontade de rebelar-se contra tudo e contra todos, pare e pense no exemplo de Padre Pio. A humildade e a obediência são o caminho mais seguro para a paz. Comente: "Eu aceito a vontade de Deus para fortalecer sua fé na obediência." A obediência desarma o inimigo, porque o demônio prospera no orgulho e na revolta. Quando nos curvamos à vontade de Deus, mesmo que ela venha através de canais humanos imperfeitos,
Nós estamos imitando Cristo no Getsemane. E falando em Getsemane, o Padre Pio nos ensina sobre a centralidade da Santa Missa. Para ele, a missa não era um ritual rápido, mas a renovação real e cruenta do sacrifício do Calvário. Ele demorava horas celebrando, absorto no mistério. Se você assiste à missa apressadamente pensando na próxima tarefa, no almoço ou nos problemas, você está perdendo o tesouro mais precioso da terra. Padre Pio nos implora para darmos a devida importância ao sacrifício eucarístico. Naquele momento, o céu se inclina sobre o altar. Naquele momento você está ao pé da cruz, junto a Maria. Não há tempo mais bem empregado em sua vida do que o tempo que você passa na presença real de Jesus Eucarístico. Se você quer ver milagres em sua vida, se você quer a intercessão poderosa de Padre Pio, comece a viver a missa com a fé que ele tinha. Não vá por obrigação, mas por amor faminto e desesperado por Deus. Muitos dos milagres de cura que Padre Pio realizou estavam ligados à fé eucarística das pessoas. A Eucaristia é o remédio da imortalidade e o centro de toda a vida espiritual. Lembre-se da história de Cleonice Morcaldi, uma de suas filhas espirituais. Ela sofria de uma doença incurável e tinha uma devoção fervorosa ao Padre Pio. O santo a curou, mas a curou após um longo período de oração e sofrimento aceito. A cura nem sempre é instantânea, mas a graça é sempre concedida. Muitas vezes, a graça maior não é a cura física, mas a aceitação amorosa da cruz, que nos santifica muito mais do que a saúde perfeita. Diga amém se você crê no poder transformador da Eucaristia. Padre Pio nos alerta contra a tentação da murmuração e da crítica destrutiva. Ele odiava a fofoca, porque sabia que ela destrói a caridade, que é o laço que nos une a Deus e uns aos outros. Se você tem o hábito de criticar o seu próximo, de julgar a intenção dos outros, pare agora. Peça perdão a Deus, porque essa atitude é veneno para a sua alma e para a Igreja. O verdadeiro amor ao próximo se manifesta no silêncio sobre os defeitos alheios e na oração fervorosa pela conversão deles. Padre Pio intercedia por todos, até mesmo por aqueles que o perseguiam e difamavam. Ele vivia o perdão radical, aquele perdão que Jesus nos pede na cruz. Perdoar não é esquecer, é escolher não guardar o veneno da ofensa dentro de nós. O ódio aprisiona quem odeia, e só o perdão liberta. Se há alguém que te ofendeu profundamente e você não consegue perdoar, peça a Padre Pio a graça de perdoar. Ele, que foi tão caluniado e incompreendido, sabe o que é a dor da traição. Ele te dará a força para soltar essa amarra e seguir em frente, livre para amar a Deus de todo o coração, sem o peso da mágoa te arrastando para baixo. Comente, eu escolho perdoar, para selar essa decisão diante de Deus. E a urgência que eu mencionei no início deste vídeo é real. O tempo da nossa vida é breve, e não podemos desperdiçá-lo. Padre Pio vivia cada dia como se fosse o último, em constante preparação para o encontro com o Senhor. Ele nos lembra que a morte é certa, mas a hora é incerta. Estamos realmente prontos para comparecer diante do tribunal de Deus hoje? Nossas contas estão ajustadas? Nossas obrigações espirituais estão em dia? Não adie a sua conversão. Não diga, farei amanhã. O amanhã pode nunca chegar. Aproveite este momento, esta inspiração que você está sentindo agora, para tomar uma decisão firme de mudar de vida. Padre Pio intercede por nós, mas ele não pode fazer a nossa parte. Ele não pode se arrepender por nós, nem fazer o jejum que nos cabe. A graça de Deus te levanta, mas você precisa se levantar. Pense no testemunho de um dos seus mais famosos milagres, o caso de Gemma de George, que nasceu sem pupilas e era cega. Sua avó a levou a Padre Pio, que a abençoou. Gemma foi curada de sua cegueira física, embora seus olhos permanecessem sem as pupilas. Ela via perfeitamente o que a medicina não podia explicar. Ela via pela intercessão de Padre Pio, mas com a fé de sua avó. Essa história nos ensina que, às vezes, a cura vem de uma maneira que desafia a lógica e a ciência, para mostrar que a glória é de Deus, e não do homem.
É um sinal para o mundo de que o invisível governa o visível. Diga, glória a ti, Senhor, se você aceita que o poder de Deus é ilimitado. Você que está lutando contra uma doença que te dizem ser incurável, não perca a esperança. Peça a Padre Pio essa fé destemida, essa ousadia de clamar por um milagre que só Deus pode realizar. Mas lembre-se, se a cura física não vier, aceite a cruz com a mesma fé, pois a sua alma vale mais do que o seu corpo, e a santidade é o único resultado que realmente importa. Padre Pio era um grande defensor da pureza, e ele advertia severamente contra a imoralidade que hoje inunda a nossa sociedade através das mídias. Ele via a impureza como o câncer da alma que leva à morte eterna. Nós precisamos de um cinto de castidade espiritual em nossas vidas, guardando nossos olhos, nossos ouvidos e, principalmente, nossos pensamentos. A batalha pela pureza se vence no silêncio da mente e na vigilância constante. Se você tem sido vítima de imagens ou conteúdos que poluem sua alma, peça a intercessão de Padre Pio, que lutou contra essa tentação com unhas e dentes, muitas vezes sendo agredido fisicamente para manter-se puro. A pureza atrai o Espírito Santo. A impureza atrai os demônios. É uma escolha clara, e não há meio termo nesse combate. Comente pela pureza e castidade, para afirmar seu propósito. O Santo Capuchinho nos deixou a receita para a vida espiritual: missa, confissão frequente, comunhão, rosário e exame de consciência. 5 pilares inegociáveis para quem deseja alcançar a coroa da glória. Você está examinando sua consciência diariamente? Esse é um exercício vital para corrigir o curso, para identificar as quedas antes que elas se tornem hábitos destrutivos. É como fazer um check-up espiritual todas as noites. Não vá dormir sem antes perguntar a Deus: onde eu te ofendi hoje? Onde eu errei contra o meu próximo? Onde eu fui omisso no meu dever? Esse pequeno esforço evita grandes desastres. Padre Pio nos ensina a não ter medo de nos confrontarmos com a verdade sobre nós mesmos, porque a luz da verdade é o que nos liberta da mentira que o inimigo tenta nos vender. Muitos vivem na ilusão de que estão bem, que seus pecados são pequenos, e por isso não buscam a confissão com a frequência necessária. Isso é a voz do demônio tentando nos manter adormecidos. Se você tem passado meses ou até anos sem se confessar, você está em um estado de risco espiritual extremo. O sacramento da confissão é o banho de purificação que nos devolve a graça e a força para lutar. Amanhã pode ser tarde. Busque um sacerdote hoje, se possível. Corra para os braços da misericórdia de Deus, que te espera com a paciência e o amor de um pai. Escreva: misericórdia, Senhor, e prometa buscar o confessionário. A intercessão de Padre Pio é um tesouro para a Igreja nestes tempos difíceis. Ele é o médico das almas, o consolador dos aflitos, o flagelo dos demônios. Não o trate apenas como uma figura histórica distante. Ele está presente, pronto para te ouvir e levar suas súplicas ao trono de Deus. Ele vê as suas lágrimas e conhece o desejo profundo do seu coração. Se você está carregando um segredo doloroso que te sufoca, entregue-o a Padre Pio em oração. Ele saberá como interceder para que você encontre a paz e a solução que tanto busca. O sofrimento que ele suportou em vida, as chagas, as perseguições, os ataques demoníacos, tudo isso lhe deu um mérito imenso diante de Deus para interceder por nós, que somos fracos e pecadores. Ele fez da sua vida um sacrifício vivo, um altar de reparação pelos pecados do mundo. Quando você se sentir tentado a reclamar de suas pequenas dores, lembre-se do que Padre Pio suportou em silêncio e amor. Essa perspectiva muda tudo. Ela transforma a queixa em oração, o lamento em louvor, a dor em virtude. Essa é a chave da espiritualidade do Padre Pio. Aceitar e oferecer. Compartilhe essa mensagem de esperança e luta com todos que você ama. Nós precisamos mais do que nunca da sua intercessão, Santo de Pietrelcina, para nos proteger dos erros que se espalham pelo mundo como uma praga. Erros que atacam a família, a fé e a própria dignidade humana. Peça a Padre Pio que proteja o seu lar,
Que Ele feche as portas da sua casa contra toda influência maligna e que Ele cubra sua família com o seu manto de proteção e com a fragrância de sua santidade. Que Ele inspire você a ser um soldado de Cristo, firme na doutrina, constante na oração e incansável na caridade para com o próximo. Não podemos ser católicos mornos nestes tempos finais. O tempo é agora. A decisão é sua. Que o exemplo de Padre Pio te inspire a viver uma vida de santidade radical, sem medo das perseguições, mas com a alegria daquele que sabe que sua recompensa é grande no céu. Reze o rosário hoje, vá à missa e busque a confissão. Faça o que Padre Pio fazia, e você encontrará a paz que o mundo não pode dar. Que a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Amém. Mas não vá embora ainda. A graça que Deus reservou para você neste dia ainda não se manifestou por completo. Há uma verdade profunda que Padre Pio revelou e que precisamos entender para blindar nossa vida contra todo o mal. Você que está me ouvindo, você que se sente cansado de lutar, você que olha para o céu e pensa: meu Deus, até quando esta provação vai durar? Saiba que o inimigo, a coisa ruim, ele não age apenas com grandes tentações. Ele age com o desânimo, com a murmuração, com aquela pequena voz que diz que seu esforço não vale a pena, que sua oração não está sendo ouvida. Essa é a tática sutil do demônio. E Padre Pio, o capuchinho de Pietrelcina, conhecia essa tática como ninguém. Ele era aterrorizado e agredido fisicamente por esses espíritos imundos, mas ele nunca desistiu da oração. Ele nos ensina que a persistência na oração é o escudo mais forte contra o cansaço espiritual que o mundo tenta nos impor. Comenta: eu estou blindado pela fé. Eu sei que você tem orado por aquela causa impossível. Aquela causa que parece estar travada, sem solução, como se estivesse presa em um nó que você não consegue desatar. Padre Pio nos lembra que o rosário é a corda que nos puxa para fora do abismo. É a arma mais poderosa que Maria nos deu para esmagar a cabeça da serpente. Você tem rezado o rosário com devoção? Ou tem deixado a pressa e as preocupações do dia a dia roubarem esse tempo sagrado? Não se engane. A diferença entre a derrota e a vitória muitas vezes está em dedicar 15 minutos do seu dia para segurar aquela corrente de amor. Houve um caso impressionante de uma família em San Giovanni Rotondo, que estava à beira da ruína. O pai, desempregado e doente, havia perdido toda a esperança e pensava em cometer o ato final de desespero. A esposa, desesperada, procurou o Padre Pio. O padre apenas olhou para ela com aqueles olhos profundos e disse: o rosário. Reze-o em família. A solução virá antes do próximo domingo. Ela obedeceu. Na quinta-feira, enquanto rezavam o quarto mistério gozoso, o telefone tocou. Era uma proposta de emprego que ele havia tentado por meses e que, misteriosamente, havia sido liberada. A graça não veio pela força humana, mas pela obediência à oração. Escreva: eu rezo o rosário todos os dias. Você precisa ter a ousadia de Padre Pio para enfrentar as adversidades. Ele dizia que o sofrimento é um beijo de Jesus. É a oportunidade de nos purificarmos. Talvez a dor que você está sentindo agora não seja um castigo, mas uma preparação. Deus está forjando você no fogo para que você possa suportar as grandes bênçãos que estão a caminho. Você aceita esse sofrimento como uma oferta de amor? Ou você reclama e amaldiçoa a sua cruz? A resposta a essa pergunta define o tempo da sua provação. Fica comigo, porque vou te dar agora a oração que Padre Pio recomendava para afastar as preocupações financeiras e a ansiedade que roubam o seu sono. Mas antes, deixe-me reforçar o poder da confissão. Padre Pio passava horas no confessionário. Ele via a alma das pessoas e sabia exatamente o que as estava afligindo. Ele nos ensina que a confissão não é um fardo, é um banho. É a restauração completa da dignidade de filho de Deus. Se há algo pesado no seu coração, procure um sacerdote. Não demore. A misericórdia de Deus está esperando por você. Comente: entrego minha dor nas mãos de Deus e de Padre Pio. Muitos se perguntam sobre o dom da bilocação de Padre Pio.
Como ele poderia estar em dois lugares ao mesmo tempo? Esse dom extraordinário serve para nos mostrar que a intercessão dos santos transcende o tempo e o espaço. Não importa onde você esteja neste exato momento, se você o invocar com fé sincera, ele estará lá. Ele estará lá para te proteger no trânsito, para te inspirar na decisão difícil de trabalho, ou para acalmar a tempestade dentro do seu lar. Sinta agora a presença dele ao seu lado. Feche os olhos por um instante, você que está assistindo, e imagine o perfume de incenso e de rosas, que muitas vezes anunciava a chegada dele. Essa é a certeza de que você não está sozinho nessa caminhada. Agora, a oração poderosa para afastar a ansiedade e a preocupação. Repita comigo em seu coração, com a voz embargada pela fé. Ó Jesus, confio em vós. Cuida de tudo. Que a minha ansiedade e as minhas preocupações sejam silenciadas pela vossa paz, e que a intercessão de Padre Pio me mostre o caminho da providência. Repita essa pequena jaculatória 10 vezes ao longo do dia de hoje. Você verá a diferença que ela fará no seu estado de espírito e na sua capacidade de resolver os problemas. Compartilhe este vídeo com 5 pessoas que precisam de um milagre. Existe um milagre pouco conhecido que envolveu a Segunda Guerra Mundial. Um general americano, cético e endurecido, estava sobrevoando a Itália em uma missão perigosa, quando seu avião começou a falhar drasticamente. O piloto gritou que não havia mais controle. O general, em seu desespero absoluto, lembrou-se de ter ouvido falar de um frade italiano com estigmas. Ele não era católico, mas gritou: Padre Pio, se você existe, me salve. Naquele instante, o motor, que estava completamente morto, ligou com uma força inexplicável. Eles conseguiram pousar em segurança. Ao retornar para casa, o general não teve paz até viajar para San Giovanni Rotondo. Chegando lá, viu Padre Pio no pátio. E antes que pudesse dizer uma palavra, Pio, em italiano, disse a ele: Você gritou alto o suficiente lá de cima, meu filho. A fé não tem barreiras. Esse testemunho nos ensina que não importa qual seja a sua religião, qual seja o seu passado, se você clamar com fé pura e desesperada, o céu se inclinará para te atender. Não guarde a sua dor. Não guarde o seu pedido. Clame agora. Não deixe o desânimo vencer. A luta é real, mas a vitória já está garantida para aqueles que perseveram na oração e na caridade. Muitas vezes a razão de sua bênção estar atrasada é porque Deus está esperando que você pratique um ato de caridade que te custe algo, que te tire da zona de conforto. Padre Pio era mestre na caridade. Ele não tinha nada, mas deu tudo, inclusive a sua própria saúde, pelos outros. Você tem olhado para o seu irmão que está ao lado? Você tem sido a mão estendida de Jesus para aqueles que sofrem a humilhação, a fome ou a solidão. A fé sem obras é morta. O milagre vem quando unimos a oração fervorosa à prática real do amor ao próximo. Escreva: A fé me move e a caridade me sustenta. Eu quero falar agora sobre o perigo das distrações modernas, que Padre Pio já alertava em seu tempo. Ele via as invenções e a crescente secularização do mundo como táticas refinadas para afastar as almas da meditação e do silêncio. Se você está constantemente conectado, constantemente bombardeado por informações vazias, você perde a capacidade de ouvir a voz mansa e suave de Deus. O silêncio é o jardim onde as graças florescem. Padre Pio nos pede que reservemos um tempo todos os dias, nem que seja 10 minutos para o silêncio absoluto. Desligue a televisão, guarde o celular. Apenas respire e sinta a presença de Deus. É nesse silêncio que você receberá a orientação clara que tanto busca para aquele problema de família, para aquela dívida que te assusta, ou para a decisão profissional que te tira o sono. Não subestime o poder de uma vida interior bem cuidada. Você promete a si mesmo que terá esse tempo de silêncio hoje? Comenta: Eu escolho o silêncio para ouvir a Deus. Vamos falar de um dos maiores receios de Padre Pio: a falta de respeito para com a Eucaristia. Ele chorava ao celebrar a missa, pois via a grandeza do sacrifício e a frieza de muitos corações.
Se você tem a chance de participar da Santa Missa, vá. Não como uma obrigação, mas como o encontro mais importante da sua semana. E ao receber o corpo de Cristo, faça-o com a máxima reverência e amor, lembrando-se que aquele é o mesmo Jesus que tocou as chagas de Padre Pio e operou incontáveis milagres. A missa é o centro de toda a vida cristã. É o ápice da nossa fé. Não troque a missa por compromisso social ou preguiça. Aquele que se alimenta de Cristo tem a força para vencer qualquer batalha. Eu quero que você sinta agora a urgência de colocar a sua vida em ordem espiritual. Não há tempo a perder. A vida é curta e a eternidade é longa. Padre Pio nos ensina a viver cada dia como se fosse o último, mas a trabalhar como se fôssemos viver para sempre. É um equilíbrio entre a santidade e o compromisso. Muitos buscam apenas o milagre material, mas o maior milagre que Padre Pio pode interceder por você é a conversão do seu coração. É a mudança de vida que te leva para mais perto de Deus. É a capacidade de perdoar aquela pessoa que te feriu profundamente. Perdoar é difícil. É um ato sobrenatural. Mas é o perdão que abre as comportas da graça em sua vida. A falta de perdão é um bloqueio que impede que as bênçãos de Deus fluam. Se você tem rancor no seu coração, peça a Padre Pio a graça de libertar-se dessa prisão agora. Escreva: eu perdoo e sou perdoado pela graça de Deus. Lembre-se da promessa de Padre Pio: eu farei mais barulho morto do que vivo. Ele continua intercedendo por nós incansavelmente no céu. Se você está passando por uma doença grave, uma enfermidade que os médicos não conseguem explicar ou curar, coloque nas mãos dele. Peça a ele que interceda por uma cura milagrosa. Há inúmeros relatos de curas inexplicáveis de câncer, paralisia e doenças degenerativas atribuídas à intercessão do capuchinho. A cura começa na fé. A dúvida é o veneno que paralisa a ação de Deus. Não duvide do poder que está sendo liberado neste momento sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre os seus filhos. Receba essa unção de cura agora. Comente: recebo a cura em nome de Jesus e pela intercessão de Padre Pio. Você deve se lembrar sempre das palavras dele sobre a tentação. Ele dizia que se o demônio consegue nos fazer cair, ele nos faz cair na desesperança. Não importa quantas vezes você tenha caído, levante-se. Confie na infinita misericórdia de Deus. O Senhor não se cansa de nos perdoar, mas nós nos cansamos de pedir perdão. Padre Pio, com seu coração generoso, nos ensina a levantar a cabeça após cada queda, a nos purificarmos e a recomeçarmos a caminhada com mais vigor e humildade. A humildade é a virtude favorita de Deus, e a soberba é a armadilha mais antiga do inimigo. Seja humilde para reconhecer sua fragilidade e forte para buscar a ajuda do alto. Você que está me ouvindo, faça um propósito de humildade neste dia. Peça a Padre Pio que o ajude a ver a si mesmo como realmente é: um filho amado, mas imperfeito, necessitado da graça. Existe um detalhe muito importante sobre a vida de oração de Padre Pio. Ele orava muito pelos moribundos, aqueles que estavam prestes a deixar este mundo e precisavam de um último toque de misericórdia. Isso deve nos inspirar a orar pelos vivos e pelos mortos. A oração pelos falecidos é uma obra de misericórdia que agrada imensamente a Deus. Dedique um Pai Nosso e uma Ave Maria hoje pelas almas do purgatório e peça a intercessão de Padre Pio para que elas sejam levadas rapidamente à glória do paraíso. Ao fazer isso, você está construindo um tesouro no céu e garantindo que, quando for a sua vez, haverá almas intercedendo por você também. Escreva: oro pelos vivos e pelos mortos. Amém. Fica atento a este aviso espiritual, que é crucial para sua prosperidade e paz. Padre Pio alertava sobre a falsidade das aparências. Muitas vezes, a solução mais rápida e fácil que o mundo oferece é, na verdade, uma armadilha que te afasta de Deus e te traz consequências espirituais graves no futuro. Seja prudente. Peça o dom do discernimento. Não se jogue em negócios, relacionamentos ou decisões que parecem brilhantes, mas que não têm a aprovação e a bênção de Deus.
Padre Pio nos ensina a esperar o tempo de Deus que é perfeito. A pressa é inimiga da perfeição e amiga do erro. Se você está esperando uma resposta, continue orando, mas espere em Deus. Ele não falha e não se atrasa. Eu quero te dar uma palavra de esperança e urgência. A sua vitória está próxima, mas você precisa se manter firme no propósito de ser santo. A santidade não é para alguns poucos escolhidos, é a vocação de todos nós. Padre Pio, mesmo com os estigmas e o sofrimento físico, nos mostra que a santidade é possível no meio das nossas tarefas diárias. Seja santo no seu trabalho, na sua casa, na sua forma de tratar o próximo. Esse é o caminho mais rápido para o milagre que você tanto almeja. Comenta: minha vocação é a santidade. Lembre-se da importância de usar o escapulário e a medalha de São Bento. Padre Pio era um grande defensor desses sacramentais, que são sinais visíveis da nossa fé e da proteção de Deus. Use-os com devoção, não como um amuleto mágico, mas como um lembrete constante de sua consagração a Nossa Senhora e da sua disposição em lutar contra as forças do mal. O demônio tem pavor dos sacramentais usados com fé sincera. Se você ainda não usa, procure um sacerdote para impor o escapulário em você. É um ato simples, mas de profundo significado espiritual. Sinta agora a força do Espírito Santo te envolvendo, te dando coragem para enfrentar o resto desta semana e as adversidades que virão. Não se preocupe com o amanhã. O dia de amanhã tem suas próprias preocupações. Viva o hoje com fé, amor e a certeza da intercessão poderosa de Padre Pio. Ele está olhando por você. Ele está rezando por você. Ele está pedindo a Deus Pai para que a sua causa seja resolvida e a sua vida seja transformada. Que a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Amém. Chegamos ao ponto crucial deste nosso encontro de fé. Depois de tudo que vimos e oramos, você percebeu que a luta não é só sua. Você não está abandonado à própria sorte, nem desamparado diante das provações que parecem não ter fim. As forças que tentam te derrubar são reais, mas a intercessão que te protege é infinitamente maior. Eu sei que você estava buscando uma luz, um sinal, uma resposta. E essa resposta está aqui, dentro do seu coração, fortalecida pela certeza de que Padre Pio está intercedendo por você neste exato instante, cobrindo sua vida com o manto de sua proteção. Não desista do milagre que Deus reservou para você. É hora de você levantar a cabeça, meu irmão, minha irmã. Não é momento de desânimo, de fraqueza ou de se sentir pequeno diante das dificuldades financeiras, dos problemas familiares ou das doenças que insistem em perturbar a sua paz. Padre Pio, com seu sorriso e sua ternura, te olha agora e diz: coragem, filho. Deus está no controle de tudo e tem um plano de amor para a sua vida. Você tem a força para virar essa página, para dar o passo que faltava. O sol da misericórdia já está nascendo sobre a sua história, dissipando as sombras que te atormentaram por tanto tempo. A dúvida, a incerteza e o medo não têm mais poder sobre quem se ajoelha e confia plenamente no Sagrado Coração de Jesus. Você que me acompanhou até aqui, você que está assistindo este vídeo com os olhos marejados e o coração cheio de esperança, prepare-se para receber a graça que você tanto implorou. Acredite na promessa de Deus, que é fiel e nunca falha. Se você crê que a vitória chegou, escreva agora nos comentários: eu vou vencer com Padre Pio. Vamos agora fechar este ciclo de oração com uma prece poderosa. Um clamor de alma que rompe os céus e traz a resposta que você aguarda. Coloque a mão sobre o seu peito e repita com toda a sua convicção: ó Deus Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador ressuscitado, e pela poderosa intercessão de São Pio de Pietrelcina, aquele que carregou as dores do mundo em suas chagas, nós clamamos por uma intervenção imediata em nossas vidas. Pai, tu sabes de todas as nossas necessidades. Tu conheces a angústia que aperta o peito, a preocupação com as contas, a dor da enfermidade e a tristeza da solidão. Pela fidelidade de Padre Pio, que suportou o sofrimento com heroísmo e amor,
pedimos a tua misericórdia. Que as chagas santas de Padre Pio sejam um escudo contra todo o mal que nos cerca, contra toda inveja, todo olho gordo, toda armadilha do inimigo. Que o seu Espírito Santo derrame agora, Senhor, o óleo da alegria e da prosperidade sobre esta pessoa que me ouve. Desfaça os nós que prendem a vida, quebre as amarras que impedem o progresso e conceda a cura física, a libertação espiritual e a paz familiar que tanto buscamos. Abra as portas do emprego, da saúde e da felicidade plena. Que a proteção de Padre Pio nos acompanhe dia e noite, nos guiando nos momentos de incerteza e nos fortalecendo nas horas de tentação. Que possamos sentir a presença de nosso anjo da guarda, que ele nos ensinou a amar e a obedecer. Reavive em nós a chama da fé, para que possamos perseverar na oração e na caridade, testemunhando ao mundo o poder transformador de Cristo. Que toda a dor e todo o sofrimento de hoje se transformem em glória amanhã. Este é o momento de tomar posse. Receba agora a sua bênção. Receba agora o seu milagre. Acredite que, a partir deste instante, o Espírito de Deus está trabalhando em seu favor, movendo montanhas e abrindo caminhos onde não havia mais esperança. Eu te peço com todo o meu coração, não guarde esta luz só para você. Pense naquela pessoa querida, aquele amigo que está passando por uma situação desesperadora e precisa urgentemente de uma palavra de esperança e da proteção de Padre Pio. Seja você um canal da graça e do amor de Deus. A caridade é a maior das virtudes, e o compartilhamento desta oração pode ser o instrumento que Deus usará para salvar uma alma ou reerguer uma família. Compartilhe este vídeo imediatamente em seus grupos de família, com seus amigos no WhatsApp, com aquela pessoa que você sabe que está sofrendo e precisa de um conforto urgente. Faça isso hoje, sem adiar. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. São Pio de Pietrelcina, intercedei por nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Fique na paz de Cristo e na proteção amorosa